Olá, tudo bem? Eu gostaria de conversar com você a respeito de pedidos. Você já fez algum pedido e não foi atendido? Você já recebeu pedidos de pessoas e que soaram como ordens e isso te desanimou no processo de solicitação e no processo de atendimento? É muito comum que as pessoas achem que pedir é pedir e pronto. E muita gente chega assim, na moral, me faça tal coisa. Só que dentro do nosso cérebro, as coisas não funcionam dessa maneira. Aqui neste vídeo, eu quero trazer para você uma reflexão importante e algumas dicas que podem fazer diferença quando você quer solicitar alguma coisa para alguém e ter mais chances de obter essa coisa solicitada de volta ou receber essa coisa que você pediu, tá? Porque não vamos dar garantias, mas talvez isso aumente as suas possibilidades de conseguir fazer um pedido e ser atendido. Bom, algumas vezes você já deve ter ouvido naquela coisa de esfregar a lâmpada mágica e de repente sai o gênio e fala assim, olha, seu pedido é uma ordem. Pedido é pedido, ordem é ordem. Essa coisa de pedido é uma ordem só funciona nos desenhos animados, nos filmes. Pedido tem uma característica própria que precisa ser observada. Não que as ordens sejam ruins. Talvez exista uma coisa ruim na ordem, que é quando a pessoa se torna tão habituada que fica viciada a só dar ordens. Ela só faz comandar e ela quer muito que aquilo que ela lance seja atendido. Ou melhor, ela não tem nenhuma outra possibilidade de pensamento. Se ela disse, ela quer obter. Isso é ordem. Mas vamos falar sobre quando a ordem é boa. Uma situação de pânico. Alguém quer controlar uma multidão, ele precisa dar ordens. Numa situação de cirurgia. Está lá o médico fazendo o seu trabalho e de repente ele pede, me dá o bisturi. Ele não vai pedir por favor, ele não vai ter jeitinho fofo de fazer esse pedido. Ele quer e precisa que a ordem seja lançada e atendida imediatamente. Mas vamos falar então dos atos da fala. Existem muitos e neste vídeo eu quero concentrar em pedido, mas com um detalhe, que o pedido seja efetivo, que o pedido dê certo, tudo bem? Os atos da fala são ideias e conceitos que foram defendidos, estudados por alguns filósofos da linguagem lá nos anos de 1950, 1960, sobretudo dois pesquisadores, coincidentemente, dois Johns, John Searle e John Austin. Esses homens começaram a falar, a mostrar para o mundo que as falas das pessoas não são apenas coisas que descrevemos, mas quando a gente fala, a gente cria realidades. E os atos da fala, como pedido, ordem, reclamação, queixa, pedidos de desculpa, tudo isso tem uma característica, uma estrutura linguística própria. Um pedido, por exemplo, quero lançar para você agora uma estrutura do pedido para que tenha mais chances de funcionar, ok? Vamos ver o primeiro ponto de um pedido efetivo. Prazo. Que tal dizer para quando você quer aquela coisa que você está pedindo? Vamos imaginar que eu diga assim, quero o relatório melhorado, por favor, melhore o relatório e traga para mim. Bom, eu não disse quando, e aí eu posso me queixar dizendo que a pessoa não me atendeu, que a pessoa não foi, não me ajudou, e na verdade eu não disse para quando eu queria aquele relatório. Talvez fique mais interessante se eu disser, traga-me o relatório até amanhã às 13 horas, ok? Então, prazo é algo muito importante para que um pedido tenha mais chance de ser atendido. Segundo, é muito interessante que você coloque algo que mostre à pessoa quais são os porquês desse pedido. Então, os porquês. Vamos lá. Se você trouxer o pedido até às 13, nós temos o relatório até às 13, nós temos condições de apresentar na reunião da diretoria. Então, eu estou dizendo o porquê daquele pedido e daquele horário.
Vamos imaginar também que eu inclua aqui aspectos relacionados às consequências. Ora, trazendo no horário, trazendo o relatório, nós teremos condição de apresentar na reunião da diretoria e isso vai trazer para nós um benefício X diante da empresa. Quais são as consequências? O que vai advir de bom, de positivo para nós neste momento? Outro ponto importante, que tal falarmos a respeito de preâmbulos? Como assim preâmbulos, Cal? Bom, é interessante notar que, e aí eu já estou entrando um pouco com a programação neurolinguística, que em alguns momentos você precisa criar uma ponte com o outro inicialmente. Não chegue assim tão seco na hora de fazer o pedido. Que tal você dizer, por exemplo, usar um vocativo, use o nome da pessoa. Fulano, fulana, por favor, traga-me, e aí olha que o por favor também conta, traga-me o relatório até amanhã às 13 horas, porque será muito importante, assim teremos tempo hábil de apresentar na reunião da diretoria, e isso nos trará tais consequências interessantes. E você fez um preâmbulo, você lançou um pedido usando o nome da pessoa. Que tal esse tipo de abertura de espaço para que você chegue no mundo do outro? Fulano, eu gosto muito do seu trabalho e eu sei que você faz ótimos relatórios. Por favor, traga o relatório amanhã, até às 13 horas, blá, 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 blá. O problema é que as pessoas acham que a ordem é mais direta, mais rápida, só que se você se vicia só da ordem, o outro um dia pode cansar-se disso e ela acaba não tendo a mesma pegada motivacional. Ninguém aguenta receber linguagem apenas de empurrão. A linguagem de um pedido efetivo é uma linguagem convite. E se você disfarça um pouco, ainda assim, a ideia de um comando com uma pergunta. Isso já nos leva para a linguagem hipnótica ericksoniana, que trata de um disfarce da ordem por meio de aspectos que podem ser muito úteis. Exemplo, se em vez de lançar como uma afirmação ou uma solicitação seca, afirmativa, você lançar uma fala do tipo: fulana, fulano, gosto muito do seu trabalho, olha aí o preâmbulo, por favor, você poderia trazer o relatório até amanhã às 13 horas? Este é o nosso prazo limite para que possamos apresentar na reunião da diretoria, e blá, 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 blá. Essa pergunta inicial, você poderia trazer, disfarça ainda mais a ideia de ordem, e isso é mais convidativo para aquele que te escuta. No final das contas, também poderíamos nos questionar se isso pode ser útil na vida familiar também. Na relação a dois, claro, pais e filhos, substituindo as ordens e os comandos diretos o tempo todo por algum tipo de comunicação um pouco mais motivadora. E que tal se, por exemplo, você próprio, quando fizer o pedido, notar quais são as suas sensações ao não ser atendido? Mas do que é que eu estou falando? Bom, todo pedido precisa pressupor duas possibilidades, pelo menos. A possibilidade de ser atendido e a possibilidade de não ser atendido, que é algo diferente da ordem, né? Quando alguém dá uma ordem, só tem uma possibilidade, ser atendido. Portanto, se você faz um pedido, eu fico aqui me perguntando, não é atendido e dá uma sensação de frustração e de raiva muito grande, é porque mesmo com toda essa estrutura, mesmo com todos esses preâmbulos, com todas essas coisas, você estava disfarçando a ordem. A ideia era em você que aquilo era uma ordem. Pedido precisa funcionar primeiro como pedido dentro da mente de quem emite, porque há que se ter a possibilidade do não atendimento. Então, quando pensamos na nossa comunicação, naquilo que lançamos para as outras pessoas, eu me lembro sempre de uma frase de Lacan, na psicanálise, ele costumava dizer: a palavra pertence a quem escuta, porque na hora que você lança a sua comunicação, ela já não lhe pertence mais. Entrou nos ouvidos do outro, ela ganha vida própria. Muito cuidado com aquilo que você fala. Essa atenção à sua maneira de levar a comunicação, a linguagem para as outras pessoas é crucial para o que você recebe de volta.
Aqui estou falando de comunicação tanto oral como escrita, tá? Seus pedidos por e-mail também podem seguir essas orientações e ter muito mais chance de dar certo. Nos vemos no próximo vídeo.